Nós vamos hoje começar, como eu disse, um tempo de reflexões sobre a igreja, sobre doutrinas básicas da fé, falar um pouco sobre história também, já que é o mês da Reforma. Hoje nós vamos falar sobre os 5 solas da Reforma. Sei que algumas pessoas já que estão na igreja desde o ano passado. O ano passado cada domingo a gente trabalhou um dos solas, não é isso? E hoje a gente vai trabalhar todos os solas juntos aí, talvez seja a primeira vez que você vai escutar sobre isso também. E a gente vai acompanhando isso aí devagarzinho, tá bom? Quando a Reforma Protestante se iniciou em 1517 com aquilo que Martinho Lutero fez ali na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, as 95 teses, aquilo dali provocou algo que mudou completamente a história, Martinho Lutero não somente protestou, mas levantou questões muito importantes e aquilo desencadeou uma série de outras ações que fez com que a igreja não fosse mais a mesma, o mundo não fosse mais o mesmo. Uma das coisas importantes foi essa questão da Bíblia, a gente começar a ter Bíblia no nosso próprio idioma, as doutrinas da graça, a ideia da justiça de Deus, ou da justificação pela fé, doutrinas fundamentais que foram provocando algo novo no coração das pessoas. O evangelho que havia sido aprisionado dentro dos muros eclesiásticos daquele tempo, começou a ser liberto e a chegar em pessoas comuns, trabalhadores, camponeses. As pessoas começaram a escutar o Evangelho. Como eu disse aqui no início do culto, em um dos lemas da Reforma é esse, post tenebras lux, que depois das trevas à luz, o mundo que vivia um período de trevas no sentido de distanciamento da luz do Evangelho começou a novamente experimentar o raiar do novo sol, E homens e mulheres começaram a ser despertados para a fé em Jesus. E isso mudou completamente o mundo. A gente vai falar dos 5 solas da Reforma e eu gostaria de usar um documento de pano de fundo, não sei se vocês já viram aqui, a Declaração de Cambridge de 1996, reafirmando os 5 solas da Reforma. Quem já leu esse documento, essa confissão, levanta a mão aí. Quem nunca? É isso aí. Pouquíssimas pessoas não leram, Mas, em 1996, houve um ajuntamento nos Estados Unidos, em Cambridge, e o que aconteceu foi extraordinário. Muitos pastores e igrejas pensaram sobre o declínio da igreja, o distanciamento da igreja protestante, da igreja evangélica, dos pontos essenciais da fé, de como tudo começou. Então, igrejas e pastores se reuniram para, mais uma vez, reafirmar 5 pontos fundamentais, 5 solas fundamentais para que a igreja possa caminhar e lutar contra todo esse novo sistema, ou esse sistema antigo vestido com uma roupa nova, e a gente vai trabalhar cada um deles. Eu começo pelo somente as Escrituras, inclusive aquele quadro que está ali, à minha direita, à sua esquerda, quadro antigo que a gente fez, Tem ali os 5 solas ali, todos eles escritos em latim. Cada um sola significa somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Nós começamos hoje então pensando no somente as Escrituras e para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 16. Somente as Escrituras é a base de toda a reforma. A reforma protestante não é um movimento social, não é simplesmente um movimento religioso. É um movimento de Deus, fundamentado nesse ponto aqui, desses 5 pontos, e esse daqui talvez seja o inicial, onde tudo começou. Quando os reformadores começam a perceber que sem a Escritura não há igreja, sem a Escritura não há fé, sem a Escritura não há o entendimento da vontade de Deus. Por isso a Escritura é fundamental. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16,
diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura é o ponto de partida aqui para nós, e a Escritura é o ponto de partida para todos nós. É pelas Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus. É as Escrituras que prepara o homem para toda boa obra, ou seja, para viver dignamente diante de Deus. É nas Escrituras onde nós encontramos a história da criação, da queda, da redenção. É onde nós somos avisados da consumação final. É por meio das Escrituras que os nossos corações conhecem a Cristo. E por conhecer a Cristo, são incendiados com essa boa e nova notícia para nós, essa esperança de que fato há salvação. Você lembra da conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús? O nosso coração não queimava enquanto ele nos expunha a palavra, quando ele nos falava da história, Jesus dizendo que toda a Escritura dá testemunho dele. Nós olhamos para as Escrituras e para a história e percebemos a importância de ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. É nas Escrituras onde nós encontramos tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida possa ser uma vida adequada com a vontade de Deus. É nas Escrituras que nós encontramos toda a nossa fonte de fé e prática. Por isso não há protestantismo ou evangelicalismo sem Bíblia. Onde nós dizemos que a Bíblia foi fechada e não é lida mais, ali morre uma igreja. Nasce qualquer outra coisa. Mas não é mais Deus sendo honrado, não é mais Deus sendo conhecido. Nós queremos tanto conhecer a Deus, seria inútil a tentativa se nós não tivéssemos um meio para conhecê-lo. E o Senhor, Ele preparou, e por sua providência, escritos, histórias, poemas, canções, narrativas, proposições. As Escrituras estão aqui para nós, nessa manhã, aberta diante dos seus olhos, como um dom de Deus, como uma graça de Deus, um bem de Deus para nós, para que a gente possa, nas Escrituras, se alimentar daquilo que Deus tem, para que nas Escrituras a gente descubra qual é o nosso propósito, para que pelas Escrituras a gente possa ser capacitado a andar nesse mundo fazendo todo tipo de obra que glorifica a Deus, porque a Escritura é útil para o ensino, ou seja, ela como um professor pode pegar cada um de nós pelas mãos e nos guiar pelos caminhos de justiça e de retidão. A Escritura ela é útil para a repreensão, para nos confrontar sobre os nossos pecados, sobre a nossa maneira inadequada de viver diante de Deus, em sociedade um para com os outros. A Escritura ela é suficiente para nos revelar a vontade de Deus e nos aperfeiçoar e nos deixar perfeitamente habilitados para viver nesse mundo buscando cumprir toda boa obra de Deus. As Escrituras é ponto fundamental. Inclusive, esse é o ponto de partida quando você está estudando a história da Reforma. É algo extraordinário como os reformadores se importavam. E era uma necessidade, uma urgência no topo, colocar a palavra de Deus diante de todas as pessoas. Se o Evangelho só pode ser conhecido diante das Escrituras, por meio das Escrituras, então que todas as pessoas tenham a palavra de Deus. Que nenhum padre, pastor, bispo, papa, que nenhum sacerdote se coloque no caminho. Deus quer falar e Deus quer transmitir a sua verdade para todas as pessoas, homens e mulheres. Não importa onde você mora, qual é a sua história, o Evangelho está aí diante dos seus olhos. Há algumas leituras, alguns passar de olhos e meditações. A palavra de Deus, que é vida para nós, pode se revelar dentro do nosso coração e abrir um novo mundo. É como Martinho Lutero, analisando o texto sagrado, descobre uma verdade fundamental. A verdade de que o Evangelho se revela na justiça de Deus. E quando as Escrituras fazem sentido para Martinho Lutero, o monge agostiniano, ele diz que é como se os portões dos céus
houvessem se abrido para Ele. Naquele dia, tudo mudou. Isso acontece domingo após domingo, reunião após reunião, onde nós abrimos o texto sagrado e lemos, não para simplesmente descobrir conhecimento solto, mas para descobrir aquilo que Deus quer comunicar. Quando a gente presta atenção no texto sagrado e a gente recebe essa palavra de Deus inspirada, nós então somos transformados, despertados para a fé em Cristo Jesus. E aí é como se cada leitura, a cada meditação, em cada encontro com Cristo que se revela nas Escrituras, o céu se abrisse mais uma vez para nós. Essa é a alegria que nós temos. Nós lutamos tanto para ter a Escritura na mão, que não faz sentido a gente ter várias e várias Bíblias em casa e não ler. Várias e várias Bíblias, e ter uma Bíblia, poder ter Bíblia no celular, no tablet, Bíblia de papel, como eu disse, letra grande, letra pequena, com comentário. Bíblia foi dado a nós para a gente ler, para a gente conhecer e para a gente se maravilhar nas verdades de quem Deus é e aquilo que Ele faz. Você quer conhecer a Deus? Deus preparou um caminho que você possa conhecer Deus nas Escrituras. A Declaração de Cambridge, ela diz algo que é interessantíssimo. A tese, e a gente vai ler essas teses aqui, como um novo pacto, uma renovação, ou a primeira vez que você vai fazer isso, nós vamos ler em todos os solas aqui, afirmações ou reafirmações a respeito de cada um. Confessar somente as Escrituras é reafirmar que a Escritura é inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrário o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Nossa fé não é fundamentada, meus irmãos, no arrepio que a gente sente no domingo de manhã. Nossa fé não é fundamentada em um sonho que X ou Y de pastor ou de profeta teve. A nossa fé, ela tem um firme fundamento. E nós fundamentamos isso naquilo que a Escritura revela a nós. Nós temos a Bíblia como essa regra e isso que aponta para nós como algo seguro a se crer. Como nós confessamos aqui, o Espírito Santo ele não fala independentemente das Escrituras sagradas, porque tanto o Espírito que inspirou as Escrituras, quanto as Escrituras que dão testemunho do Espírito, trabalham para um só propósito, nos revelar a Deus e a sua vontade para nós. Então, que a nossa fé, e reafirmar isso no nosso tempo, é dizer que você precisa fundamentar a sua fé, a sua vida, em um fundamento firme e sólido. Eu sei que muitos de nós buscamos experiências, e isso tem acontecido. O movimento sensitivo, nós queremos os arrepios, nós queremos as aparições de anjos, nós queremos a luz, a fumaça, a chama de fogo, mas Deus nos deu a Escritura. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que sempre está sendo movida pelos seus sentimentos, e nada contra os sentimentos aqui, contanto que eles estejam alinhados com aquilo que a Escritura diz a respeito de Deus. Que a sua fé possa estar bem fundamentada. Ser um protestante, ser um evangélico, ser um reformado, é ser uma pessoa que está fundamentada nas Escrituras. A sua opinião pode ser legal, o que o pastor falou pode ser emocionante, mas prefira e sempre ficar com a palavra de Deus. Os credos, as confissões são extremamente necessários, são interessantes demais. Os livros, nós amamos ler, nós amamos escutar os pregadores, mas nenhum deles está no nível do que as Escrituras está para nós. As Escrituras estão aqui, e ela é a nossa fonte de autoridade para viver e viver bem diante de Deus. Somente as Escrituras. Mas as Escrituras também nos leva a pensar sobre Cristo. E o segundo sola é o solus Christus, ou somente Cristo. Somente Cristo. Se você vir um livro para trás, 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler junto. Vocês estão me entendendo, gente? Amém?
1 Timóteo, capítulo 2. É isso mesmo? É isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só existe um mediador. Existe um ditado comum que diz que todos os caminhos levam a Deus. Que não importa a fé que você siga, contanto que seja sincera. Não é isso que o ditado diz? Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Não importa qual religião você seja, não importa qual fé, não importa assim, essa questão inclusive de escritura, de doutrina, é muito particular. O que importa é um coração sincero diante de Deus, não é isso? Um coração sincero diante de Deus, que não tem Cristo como fundamento, Cristo como mediador, é um coração enganado, sinceramente enganado. Cristo é aquele e o único a qual pode nos achegar até Deus. Cristo é o nosso Salvador, Ele é o verdadeiro Messias. Cristo é a nossa ponte para Deus. Cristo é Deus. Não há nenhuma forma de ser salvo a não ser por meio de quem Cristo é e aquilo que Ele faz. Cristo é suficiente. Cristo é o nosso mediador. Bonhoeffer vai dizer, inclusive, que Cristo é o nosso mediador para com Deus e para com os outros. Nós somos convidados a, por exemplo, a nos relacionar uns com os outros por meio de Cristo. Nós não podemos diretamente amar ninguém, nós precisamos que o nosso amor seja filtrado pelo amor de Cristo Jesus, para que seja um amor cristão. Nós nos relacionamos com esse Deus que é Criador dos céus e da terra por meio de Cristo. Não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro ser que possa nos trazer essa salvação e essa segurança. Cristo é para nós. Nós não precisamos de padre, papa, pastores para fazerem mediações entre nós e Deus. Você não precisa, meu irmão. Você pode falar com Jesus e se relacionar com Jesus diretamente. Essa é a mensagem da reforma. Essa é a mensagem. Se você fecha os olhos aí, eu sei que a nossa tendência é isso. Eu queria que o pastor orasse por mim, porque vai que ele é mais íntimo de Deus, e a oração dele talvez seja mais poderosa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você foi ligado a Jesus. Você que nasceu de novo por meio da água e do Espírito, você é um com Jesus. E é a Jesus que nós oramos, e é em nome de Jesus que nós vivemos e fazemos. Nós estamos diante de Jesus e Jesus é o nosso mediador ao Pai. Nós oramos ao Pai Nosso em nome de Jesus. Jesus é o nosso mediador. Não há nenhum outro. A tese 2, do Solos Christus, ela diz o seguinte, mais uma reafirmação, nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo. E o Cristo histórico, um Cristo verdadeiro, não é um Cristo subjetivo, um Cristo que é um conto de fada, não. É um Cristo real. Sua vida sem pecado e a sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiverem sendo invocadas. Nós temos uma mania especial evangélica brasileira de pregar muitas coisas em nossos cultos dominicais e sem sequer citar o nome de Jesus. A gente entra nas igrejas e a gente aprende a como trabalhar, como criar filho, como ser homem, mulher. A gente fala de muitas coisas na igreja, a gente prega sobre Davi, o gigante, mas não cita Cristo. A gente fala sobre Moisés e o mar se abrindo, ou sobre Paulo e o seu sofrimento, sem citar a Cristo. Nós falamos da graça de Deus, mas não endereçamos, dizemos que o motivo é Cristo. Como se Deus não tivesse cara e fosse algo abstrato para nós. Cristo precisa voltar ao centro das nossas pregações. Nós precisamos cantar Cristo nos nossos louvores. Nós precisamos cantar Cristo.
Não faz sentido a gente chegar em um culto e a gente louvar, e Deus é meu amor, e Deus é meu Pai, e a gente não saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Que Deus nós estamos adorando? Que Deus nós estamos pregando nos domingos? Sobre que Deus nós estamos escrevendo? Que Deus nós estamos ensinando para os nossos filhos? É Deus. É em Cristo onde nós encontramos a plenitude de quem Deus é. É na face de Cristo que nós conhecemos Deus. No passado, nós ouvimos falar pelos pais e pelos profetas, mas agora nós conhecemos por meio de Cristo. Cristo. Jesus precisa ser pregado novamente. Nós precisamos conhecer a Cristo. Você pode ler as Escrituras e afirmar talvez o primeiro solo que eu trouxe aqui, somente a Cristo, e ainda assim não encontrar a Cristo. Muitas pessoas fazem isso. Leem a Bíblia como um livro de história, mas toda a Escritura ela aponta para Cristo, para Jesus, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Nós negamos que o Evangelho esteja sendo pregado onde Cristo não é anunciado. Não admita isso na sua vida, meu irmão. Não admita você participar de um culto cristão e Cristo não ser o centro de qualquer outra pregação, de qualquer fala, de qualquer canção, de qualquer ato. Se Cristo não é o centro, já não há mais pregação do Evangelho. Esse princípio é fundamental quando, por exemplo, você for evangelizar. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas vão evangelizar e contam seu testemunho de vida, sua história, quem você era no passado? Pessoas que dizem como que a vida mudou depois que virou crente. Pessoas que evangelizam, vêm na minha igreja, mas Cristo não é citado, Cristo não é invocado, o coração das pessoas não é direcionado para Cristo, não houve evangelho, não houve pregação do evangelho, não houve evangelismo, não há chance de uma pessoa ser salva se Cristo não for anunciado. Por isso que nós afirmamos isso aqui. Porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nenhum objeto, nenhuma mandinga, nenhuma água ungida, nada. Somente Cristo. Somente Cristo. O terceiro ponto que nós vamos pensar aqui é somente a graça de Deus, o sola gratia, somente a graça de Deus. O texto que eu gostaria que você abrisse é Efésios capítulo 2. A gente pode ler a partir do 8, ler o 8 e o 9. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não de obras, para que ninguém se glorie. Confessar somente a graça de Deus é confessar aquilo que a Escritura ensina, de que se dependesse de nós, da força do seu braço, do seu mérito, da sua fidelidade, você estaria perdido. A gente já escutou essa história várias vezes, não é isso? Uma das indignações do Martinho Lutero era, na sua época, presenciar a venda de indulgências. A indulgência era uma forma de você pagar um valor para que você pudesse obter uma graça especial da parte de Deus. Talvez aquele parente seu que foi condenado a ficar 500 anos no purgatório, quem sabe com uma moeda de prata ou alguma quantia de ouro, você possa libertar esse seu parente que você tanto ama e que está pagando ou deve pagar 500 anos no purgatório pelos seus pecados, até ser completamente purificado e assim poder herdar o reino de Deus. Essa ideia, que é uma ideia antiga, ela vem se renovando e vestindo de outras roupas. E a gente vai acreditando que há alguma coisa que a gente possa fazer.
Há alguma coisa que a gente possa fazer para garantir, por exemplo, a nossa salvação, a nossa condição diante de Deus? De que eu posso, de alguma maneira, pelos meus méritos, pelo meu esforço, pelas minhas obras, obrigar a Deus a me dar alguma coisa que talvez Ele não queira me dar, de graça. Porque de graça não é possível. Não é possível que o Evangelho seja tão bom assim, uma boa notícia assim, que é só isso. Quer dizer então que eu preciso crer, todo o meu coração, não é só isso. Isso é tudo. Isso é algo importantíssimo. Não veja isso como algo de que uma confissão vazia de um dia, não. Quando nós confiamos na graça de Deus, nós entendemos que Deus, Ele realmente está operando em nós aquilo que nós temos incapacidade de fazer. Nós não conseguimos nos salvar, nós estávamos em apuros. Eu costumo dizer que é como se houvesse uma corda amarrada na nossa cintura, com muitas pedras, e nós fôssemos jogados em um lago. E a gente vai afogando, e você pode nadar, você pode se esforçar, você pode ter o curso do bombeiro lá, que nem o Everton faz lá, de mergulho. Essas pedras são pesadas demais. As pedras do pecado, as pedras de um coração petrificado. Quem pode te salvar, irmão? Quem pode te garantir o céu? Se o céu é um ambiente, a presença de Deus é um lugar, a condição daqueles que são santos, porque eu e você, por mais que a gente se esforce para andar correto, e nenhuma dessas coisas limpa completamente o nosso pecado, não é mesmo? Você pede perdão agora e daqui meia hora você já pecou de novo. A gente vai lendo Jesus, por exemplo, e Jesus diz que se você pecar no pensamento, já pecou, as coisas vão ficando mais difíceis. Não é isso? Não é só fazer, não, é pensar também, é pensar, o coração. Então, se o seu coração é um coração estragado, quem pode te curar dessa condição? Por si mesmo você pode se salvar? O Agostinho, ele tinha uma imagem muito interessante. Ele falava que na balança para escolher o bem, já viram aquela balança de justiça assim, ó? Na balança para escolher o bem, nós tínhamos toneladas de pecado de um lado, pecando para a maldade, para escolher o mal, para escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. E na balança do nosso bem, não havia nada. Não havia nada. E quando nós iríamos escolher entre o mal e o bem, para onde que nós pendíamos? Para o mal. Mas a graça de Deus nos encontra quando o próprio Deus coloca nessa parte da balança o sacrifício de Cristo. Isso pesa extremamente positivo para nós e muda a nossa realidade. Nós podemos, por causa de Cristo, agora escolhê-lo, mas não de qualquer maneira, mas porque Ele nos escolheu, porque Ele nos salvou. É o que João diz, não foram vocês que amaram a Deus, mas Deus que amou vocês primeiro. É a graça de Deus. É a graça de Deus te alcançando, meu irmão, quando você ainda era inimigo de Deus. Quando você odiava a palavra de Deus e odiava a igreja. Não sei se você já foi uma pessoa igual eu conto isso, eu odiava a igreja. Eu detestava o fato de que minha mãe ia ir na igreja e eu não queria essa vida para mim. Deus que me livre de servir a Deus. Era isso. Eu não queria isso. Eu nunca busquei isso, eu nunca desejei isso. Quem me encontrou foi Jesus. Quem me encontrou foi o próprio Deus. Eu não estava buscando. Eu não estava implorando para Deus, me salva, Deus. Eu não havia sido despertado para o amor, por isso eu não buscava amar. Mas quando Deus me deu um novo coração, quando a graça de Deus me encontrou, eu comecei a desejar aquilo que eu odiava. E isso foi mudando quem eu era e o que eu desejava. E provavelmente isso aconteceu com você também. Quando alguém te chamava para você vir nas reuniões, nos cultos, te dava um livro, e você ficava, pessoal chato demais, me deixa em paz, não é isso?
E aí uma hora a palavra de Deus começou a fazer sentido, você começou a encontrar Cristo e de repente você se notou. A graça de Deus te encontrou. Você não fez nada para merecer isso. Não é porque você é bonito. Não é porque você é uma pessoa extraordinária, que anda correto, moralmente, paga os seus impostos. A salvação não é para esse tipo de gente. A salvação, ela encontra pecadores, pessoas que estavam condenados à ira eterna, à morte, à sequidão. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que, como diz o texto bíblico, que estavam afundadas num lamaçal de pecado. Mas Deus, Ele não só fala onde está a salvação, mas Ele te puxa desse lugar. Ele te resgata desse lugar com mãos soberanas e amorosas e te traz para perto. Quando você lê o texto bíblico, você deveria olhar a história da ovelha perdida e ver que a ovelha perdida continua perdida até o que o seu pastor a encontre. Éramos nós, meus irmãos. Não é porque nós tínhamos um valor em nós mesmos, nós seríamos pessoas úteis no reino de Deus, com todas as nossas habilidades. Todos nós estávamos perdidos, mas Deus, na sua misericórdia e graça, nos encontrou. A graça não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém pode se gloriar diante de Deus, no fato de ser salvo. Nós agradecemos porque não foi a gente mesmo que produziu. É a graça de Deus operando em nós. Por isso a gente reafirma o terceiro sola aqui, o sola gratia, que diz: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. Não é cumprir promessa, subir escadaria de joelho, dar dízimo na igreja, vir no culto todo dia, não é isso que traz salvação para nós. É a graça de Deus que encontra pecadores. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Nós não produzimos salvação. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Não adianta, você pode ensinar uma pessoa a aprender a religião cristã. Você pode ensinar a pessoa a vir no culto todo domingo, a pessoa a cantar aqui bonito, a pessoa a entregar as coisas, a arrumar a igreja. Você pode ensinar a pessoa a dar os seus bens. As pessoas podem aprender isso, mas isso sem a verdadeira fé é religião, é religiosidade, é obras mortas. Mas se a graça de Deus nos alcança, então todas essas coisas elas são ressignificadas. E nós não fazemos mais nada para ter, mas porque nós fomos alcançados. Agora, em gratidão, nós retribuímos com um coração generoso, sabendo que aquilo que Deus fez por nós é maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer por Ele. É a consciência da graça. Entendendo? Você quer dar sua vida em missões, você quer dar sua vida pelos outros, você quer gastar os seus recursos? Nunca faça isso como um ato de barganha, como se pelo muito fazer você pudesse obter uma graça de Deus. Mas tenha consciência de que a graça de Deus em Cristo Jesus te alcança de tal maneira que tudo que nós fazemos e somos, na verdade, é um ato de retribuição de um coração grato, de alguém que foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. Amém? O quarto sola é o sola fide, ou somente a fé. O que significa somente a fé? Que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus. Ainda em Efésios capítulo 2, a gente leu aqui no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé não é algo que nós produzimos
Até a fé é um dom de Deus. É Deus quem dá graça para você. É quem dá a fé para que você possa crer. Tiago, mas todo mundo tem fé. Mas a fé para crer em Jesus é um dom de Deus. É um presente que... A capacidade de crer é um presente recebido de Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu capacidade de crer. Porque tantas pessoas no nosso mundo hoje podem encontrar com as Escrituras, e muitas dessas pessoas às vezes até se encontram com Cristo, mas é um encontro que não leva essas pessoas à fé. A fé não é despertada, né, no coração dessas pessoas, e elas não conseguem perceber a beleza de quem Jesus é. A fé é esse dom de Deus. Nós reafirmamos na tese 4 que a justificação, e eu vou falar um pouco mais sobre isso logo mais, justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito em que nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma intuição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide possa ser reconhecida como igreja legítima. Isso aqui é duro, né? A ideia de justificação pela fé é a doutrina de que nós estávamos num tribunal diante de Deus, os nossos pecados haviam nos colocado lá. Todos nós éramos réus, e se imagine como réu nessa manhã. Um réu é uma pessoa que foi pega num ato de delito, um crime, está ali, as provas estão ali também. Você está sentado nos bancos dos réus, esperando a sua sentença. E você está prestes a ser condenado. A morte eterna, a separação eterna de Deus, a ira de Deus, a viver como esse pecador, a sofrer a condenação com Satanás e os seus anjos. Você estava aí, simplesmente esperando o bater do martelo de um juiz. Mas enquanto você agoniza essa espera, alguém entra pelas portas do tribunal e apresenta para o juiz o pagamento da sua sentença, antes mesmo que você venha a pagar. A gente diz e claro, isso é uma imagem, viu gente? Isso é uma ilustração daquilo que Cristo faz na cruz, de que na cruz, Cristo leva sobre Ele o nosso pecado e sofre no nosso lugar a nossa condenação. É uma ilustração de que Cristo nos substitui. Aquela cruz onde o Filho de Deus foi cravado e sofreu, e a sua condenação era para nós. Eu e você, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Isso seria o justo. Isso seria o correto. Nós que pecamos, nós que pagamos. Mas não foi assim. O Filho de Deus, o Messias, aquele que viveu entre nós sem pecado, em santidade e amor a Deus, assume voluntariamente o nosso lugar. Sofre o nosso pecado e de todos aqueles que serão salvos naquela cruz. Padece, sofre a condenação, a ira de Deus, onde o Pai pode satisfazer completamente a sua ira sobre ele. É a doutrina da justificação pela fé. A justificação é que nós somos inocentados por causa do ato de um outro, por causa que Cristo pagou pelos nossos pecados e sofreu a nossa condenação e morreu a nossa morte, nós fomos inocentados. E o martelo que bateria contra nós agora declara santos, justos, inocentes, por causa de Cristo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. O que você fez nesse tribunal? O que você fez nessa cerimônia? Só pecou,
Seus pecados levaram vocês até esses lugares. Mas desde Cristo a gente só observa e vê, como assim, Deus? O Senhor vai fazer isso por mim? Como assim que eu fiz? Mas em Cristo Jesus nós recebemos a inocência, a santidade. A gente inclusive convive com essa dupla natureza, né, de que simultaneamente nós somos justos e pecadores, de que diante de Deus não há mais condenação, como diz Romanos capítulo 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mais condenação. Se você foi salvo de verdade, se você creu no Evangelho de verdade, se você foi unido com Cristo verdadeiramente, não há mais condenação. Não há mais quem tenha poder para tirar você dessa nova condição de filho e filha de Deus. Não há mais condenação. Cristo olha para nós e vê o sacrifício do seu Filho. Eu sei que a gente olha para nós e fala, tem pecado aqui a ser combatido, e é por enquanto. Esse pecado a ser combatido é por enquanto, meu irmão. Nós cantamos Vem Jesus porque é isso que a gente está esperando. É o último ato, onde a batalha chegará ao fim. E nós vamos experimentar completamente o que é isso, o ser incorruptível. Mas enquanto nós combatemos, que é o simultaneamente pecador, nós temos também a confiança da nossa justiça em Cristo. De que nós somos declarados justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Jesus, o nosso Senhor. Percebe bem? Como é maravilhoso ser salvo, como é maravilhoso ser cristão, como é maravilhoso ser discípulo de Jesus, como esse bem deveria ser proclamado em todos os lugares desse mundo, de que em Cristo Jesus nós estamos sendo salvos, de que em Cristo Jesus há esperança futura, de que em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente perdoados dos nossos pecados. E é por isso que nós podemos clamar Abba Pai. Porque agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas adotados como filhos e filhas de Deus. Nós clamamos Abba Pai. Nós estamos diante desse Deus que é santo, justo e verdadeiro. Um Deus que não tolera o pecado e também não tolerará o pecador na sua vinda, mas tolera eu e você aqui cantando. Eu sei que você pecou ontem, antes de vir para o culto. Por quê? Por que nós não somos fulminados aqui, nesse exato momento, como pessoas foram fulminadas no passado? Por causa do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, e é pela fé que nós tomamos conhecimento, e é pela fé que nós somos ligados. Fé como confiança, fé como garantia, fé como essa certeza inabalável de que verdadeiramente nós somos salvos. Há uma ilustração famosa também nos nossos dias, de que fé é quando eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Vocês já ouviram isso? E eu não sei se tem chão, mas eu sei que quando eu coloco o pé, Deus coloca o chão. E aí, glória, aquela coisa, né? Fé é uma firme certeza. Fé está fundamentada em um firme fundamento de que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para a nossa salvação. Se você morrer hoje, meu irmão, você tem fé em Cristo Jesus? Morre feliz. Tá bom? No dia da sua morte, encara ela com ousadia, com coragem. É isso que o Lutero fala. Em um dos seus livros, Preparando a Igreja para a Morte, interessante isso, né? Ele fala assim, enquanto você estiver bem, saudável, pensa sobre aquilo que Cristo fez por você. Sobre a relevância que tem o seu sacrifício. O poder que tem o seu sangue derramado na cruz. Porque se um dia doença, adversidade te encontrar e você estiver diante da morte, sorria. Aquele que venceu a morte também te dará a vitória. Fé em Cristo Jesus.
Somente essa fé que nós acreditamos. Nós não estamos falando uma intuição do coração, uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Vocês percebem como que os solas, eles se emendam e se costuram? A graça de Deus, Cristo, a Escritura, a fé, convergindo para uma coisa só. O nosso quinto sola, soli deu glória. Somente a Deus a glória. É o quinto e último sola. Somente a Deus a glória. Tudo é para a glória de Deus. Nós temos vários textos que poderiam exemplificar isso, mas 1 Coríntios, capítulo 10, talvez nos traga aquilo de mais básico sobre o glorificar a Deus. Talvez a gente falaria assim, eu sei que eu preciso glorificar a Deus, é só dar glória. Ficar dando glória, dá glória a Deus aí, dá aleluia, glória a Deus, não é isso? Mas glorificar a Deus tem a ver com algo muito maior do que somente as cerimônias, os cultos, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viver é o viver para a glória de Deus. Já que nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho, por Cristo, já que a Escritura chegou para nós nessa manhã, em outros dias das nossas vidas, já que Deus tem operado tão grande obra de salvação em nós, já que nós estamos sendo despertados para essa realidade de quem Deus é e aquilo que Ele faz, para essa nova natureza, essa nova vida, para a igreja de Jesus, já que todas essas coisas estão acontecendo, e como diz o apóstolo Paulo, todas essas coisas acontecem para o nosso bem, já que tudo acontece para o nosso bem, nós precisamos chegar à primeira conclusão lógica aqui. Já que não sou eu que produzo a salvação, já que não sou eu que garanto a salvação até o fim, já que toda bondade, tudo aquilo que eu faço não provém de mim mesmo, todo entendimento a respeito de Cristo não é produzido por força humana, já que tudo isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus, eu preciso reconhecer que toda a glória pertence a Deus somente. Deus é glorificado. É Deus quem é visto depois de todo essa história, como a gente diz no linguajar popular, depois de todo esse rolê, é Deus que é glorificado. Depois da igreja ter passado por perseguição, depois de cristãos serem espalhados por todos os lugares do mundo, depois da Bíblia ser traduzida para o nosso idioma, depois da gente ter chegado aqui, depois de você ter sido salvo, Deus seja glorificado, reconhecido, admirado. Canções devem ser escritas sobre quem Ele é e aquilo que Ele faz. Mas não somente isso, não somente cultos solenes, mas toda a nossa vida precisa ser uma expressão que glorifica esse Deus a qual nós conhecemos no Evangelho. Nós sabemos que todas as coisas existem para a glória de Deus, mas especialmente nós que somos convertidos a esse Evangelho, podemos dizer glória a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, e tudo que eu fizer e viver a partir desse encontro com Cristo deve refletir uma relação que busca a glória e o bem de Deus, a santificação do seu nome. Para nós agora, comer e beber não são coisas aleatórias ou seculares. Isso é uma coisa antiga, romana, dos tempos dos reformadores, de que a coisa sagrada era feita aqui, e por pessoas especiais. Mas uma das doutrinas da reforma, e esse entendimento da glória de Deus, expandiu o entendimento de que Deus deve ser glorificado em toda a vida e por todas as pessoas. Comer agora, beber agora, viver, trabalhar, criar filho, fazer uma obra de arte, tirar a terra do jardim,
deve ser feito com o objetivo de buscar a glória de Deus. Como diz o Catecismo de Westminster, de que nós fomos criados para a glória de Deus. E ao buscar a glória de Deus, sentir prazer, encontrar prazer. É fazer o que nós fazemos não porque é obrigação, mas fazer o que fazemos porque isso glorifica a Deus. E nós encontramos a nossa alegria e satisfação plena nisso, nesse propósito, nesse lugar, nessa vida que Deus te deu. Por isso que nenhum de nós pode dizer, eu mereço, que eu fiz para merecer isso aqui, e nenhum de nós pode dizer, eu acho que foi um acidente a minha vida. Nós estamos aonde estamos, com a situação que nós estamos, para que o nome de Deus seja glorificado. Para que na sua vida comum e mais simples que você acha que ela é, Deus possa ser glorificado ali, na sua casa, no seu trabalho, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, nos seus momentos de lazer, na leitura de um livro teológico ou não. Vai assistir uma série para a glória de Deus. Esse deveria ser o crivo do viver bem. O que eu faço glorifica a Deus? É isso. Não é o que é mais sagrado e o que é secular. É onde Deus ele é glorificado. Porque onde Deus é glorificado, ali é um lugar sagrado. Aquela ação é sagrada também. Pregar aqui é uma coisa extraordinária, eu amo fazer isso aqui. Mas a pessoa que faz arroz, o arroz lá na sua casa, glorifica a Deus igualmente como eu estou fazendo aqui hoje, pregando o Evangelho. Porque você pode fazer isso na consciência do Evangelho, na consciência das obras de Deus. Está vendo? Nunca deixe alguém falar assim, mas isso aqui tem menos valor, isso aqui não é tão importante assim, Deus não se importa, isso é pequeno demais para Deus. Meus irmãos, Deus nos deu essa vida para que a gente possa glorificar Ele, reconhecer a sua bondade e misericórdia em tudo. Então, você quer fazer o que você vai fazer, pense sobre isso. O que eu faço glorifica a Deus? Porque se não glorifica a Deus, já não é uma coisa onde a gente deva se envolver. É isso. Amizades, relacionamentos, ações, se não glorifica a Deus, não faz sentido. Não tem prazer aí para você, não tem deleite, não tem alegria cristã. Não tem sabor. Mas se glorifica a Deus, meu irmão, você pode falar assim, eu sou auditor fiscal. Sou auditor fiscal, já fiquei pensando, falei, o pessoal que é auditor fiscal, eles é muito animado, né? Ficar lá contando, revendo conta, né? Os contadores aqui também, né? Assim, gente, que glória há nisso, né? Pensa bem, a pessoa que vai lá, que faz aquele serviço que às vezes não é tão popular e tal, né? Meu irmão, há uma forma de fazer isso onde Deus é glorificado. A gente precisa entender que todo o sentido da existência deve glorificar a Deus. A glória de Deus, ela trouxe esse sentido para nós. Ser igreja no mundo é poder buscar sentido e propósito, não nas coisas que nós fazemos, mas por meio das coisas que nós fazemos, o propósito de glorificar a Deus, de significar a nossa vida por meio da glória de Deus. Amém? Isso muda tudo. A gente não vai querer ser igreja só aqui, no domingo de manhã. Não é isso. A gente vai buscar a glória de Deus onde Deus quiser. Faça essa oração. Deus, onde o Senhor quer me levar? Onde o Senhor quer ser glorificado? Qual é a atividade que o Senhor quer que eu exerça? A profissão. Quem escolhe faculdade aqui, por exemplo, está escolhendo agora a sua profissão, não deveria pensar quanto que eu vou ganhar. É como eu vou glorificar a Deus. E aí quando você ganhar dinheiro, você vai pensar assim, como é que eu posso gastar meu dinheiro para glorificar a Deus? Mas não significa, isso aqui vai me dar mais status, fama, poder. É onde eu posso glorificar a Deus. Deus me dá entendimento sobre aquilo que o Senhor quer que eu faça. E você que foi chamado para isso, fique firme no seu lugar. Glorifique a Deus ali. Amém? A quinta tese diz, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus,
sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se Deus não for o centro. Se nós não estivermos aqui para glorificar a Deus, então como que é culto? Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, ou a autoestima, ou a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho, o que isso significa? Que nós não devemos pregar qualquer outra coisa, ou nos satisfazer em qualquer outra coisa que não seja o evangelho. Às vezes a gente vem para a igreja e em vez de um pregador, tem um coach pregando aqui, dando uma palestra de motivacional, ou alguém falando de coisas que não fazem o mínimo sentido, não se encaixam de maneira nenhuma ao evangelho. Os textos bíblicos são usados, mas são retirados do seu propósito. Deus já não está ali. Deus já não é o alvo do nosso coração. Toda pregação, toda canção, toda atividade humana deve buscar a glória de Deus e todos os corações devem ser voltados para Deus. Não há glória de Deus se não há uma fidelidade ao Evangelho. Não há glória de Deus se nós não levarmos a sério cada um desses solas que foram proclamados aqui nessa manhã, de que a Escritura é o nosso fundamento de toda a nossa doutrina prática, de que Cristo é o nosso mediador, de que a graça de Deus é aquilo que Ele faz por nós e não há nada que nós podemos fazer por nós mesmos para garantir salvação e comunhão com Deus. De que pela fé nós somos assegurados, garantidos nessa vida e nesse Evangelho e de que nós somos alcançados por tudo isso que nós falamos aqui para a glória de Deus. Para que esse mesmo Evangelho mude o nosso fazer, o nosso viver, o nosso andar, o nosso falar. Pessoas que são obcecadas pela glória de Deus. Pessoas que estão buscando viver com o único objetivo, glorificar a Deus em todas as coisas. Falar sobre a reforma e é pensar sobre isso aqui. A gente comemora dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante, mas a gente às vezes não conhece o princípio ou os principais temas que moveram aqueles homens e mulheres, que inclusive levaram muitos à morte, às prisões, por proclamar essas verdades que a gente escuta aqui, tranquilo. Num mundo que era completamente hostil a essas verdades, irmãos e irmãs permaneceram fiéis e fizeram de tudo para que essas verdades pudessem ser difundidas nos seus ambientes familiares, de trabalho, pelo mundo, que a gente possa de novo encontrar uma nova motivação. Buscar que as nossas igrejas e os nossos ambientes, eles possam ser alcançados por essas verdades e que essas verdades possam trazer saúde para a nossa vivência diante de Deus. Porque é isso que eu quero. A gente não está pedindo nada demais aqui. Está vendo? O pessoal às vezes vem para a igreja e fala assim, o que é uma igreja reformada e tal? Fala assim, igreja bíblica. Não tem muita coisa assim não. A gente só quer ser fiel a Deus. Aprender as Escrituras, compartilhar, encontrar com Cristo, ter as nossas vidas fundamentadas em quem Ele é. É isso que eu quero. Entendeu? Eu não quero que a gente construa um templo, fazer o nosso nome conhecido nessa terra. Meu irmão, eu quero viver diante de Deus, para a glória de Deus. Eu quero fazer meu cafezinho lá, né? O pessoal moer meu café na hora, tomar uma xícara de café e falar, isso aqui é de Deus demais, obrigado Deus. Como o Senhor é maravilhoso. É olhar para a flor e falar, podia ter tudo uma cor só, mas tem muita. É sentir. É o toque, é você falar, olha a textura disso. É você caminhar e agradecer a Deus, obrigado Deus, pelo pulmão que eu tenho, pelo respirar, pelo dia de sol ou pelo dia de chuva. É ter ouvido para escutar e canção. Tá vendo? É a gente chegar assim no louvor e falar, o baixo hoje, maravilhoso, glória a Deus. Deus podia ter criado a gente igual uma planta, mas criou a gente com plena capacidade de sentidos. E mesmo que alguns de nós, a gente está meio assim, né? Eu falei do meu joelho na semana passada, né? Que continuou doendo essa semana, né? Glória a Deus por cada coisa que Ele nos proporciona.
nenhuma dessas coisas fariam sentido se o Evangelho não houvesse encontrado a gente, não é mesmo? Viver o melhor nesse mundo e não ter o Evangelho seria considerado uma vida pobre, uma vida inútil. Mas a gente encontrou o Evangelho, isso não é maravilhoso? Poder hoje à noite deitar no seu travesseiro e descansar e saber que você está seguro no Evangelho, nas promessas de Deus. Eu sei que o mês começa e as contas vão chegar, não é isso, irmãos? E às vezes alguns de nós vão se debruçar pela cama, pensando, como que eu vou pagar aquela conta, não é isso? Meu irmão, a sua conta não é nada, entendeu? A sua conta pode ir lá vencer, dar multa e juros, mas a sua salvação, meu irmão, que é dada por Deus, ninguém tira. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem o sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Isso não é maravilhoso? Eu estou feliz por isso. E eu quero que essa alegria esteja em cada um dos nossos corações. Que a gente possa confessar isso todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé?